sou Aldilene Lopes de Moraes, sou bolsista PIBIC, orientanda da professora doutora Alessandra Conde da Silva, e o título do meu trabalho é Memórias de uma Família Judia na Amazônia, em crônicas de Elias Salgado. Esse trabalho tem como objetivo fazer um estudo das memórias de família presentes no livro de crônicas de Elias Salgado, escritor de origem judaico-sefardita, e em O Fim do Mundo e Outras Histórias, de Beira Rio, Elias Salgado conta a história da sua família residente no interior do Amazonas. Para esta análise, recorreremos às ponderações de Maurício Halbas sobre memória. Para o pesquisador, as memórias que construímos são pautadas não somente no que se estabelece individualmente, pois é na coletividade que elas são forjadas e repassadas de geração para outra. A memória faz parte da vivência humana. Estamos o tempo todo registrando nossas experiências pessoais ou coletivas, seja em uma biografia, um testemunho, por meio de uma obra literária ou em forma de arquivos históricos ou em uma crônica. Segundo Regina Igel, os escritores judeus muitas vezes se valeram de crônicas para contar suas histórias passadas na ambiência rural. Ela selecionou ainda outros dois gêneros muito utilizados por escritores judeus. A escritora diz: as obras também estão agrupadas segundo o gênero a que pertence, crônicas, depoimentos e ficção. As obras examinadas, quase as únicas existentes até o momento, são representativas das escritas semificcional, crônicas, não ficcional, depoimentos, e ficcional, romances e contos. De acordo com a escritora, o gênero crônica se diferencia do ficcional por apresentar uma carga de subjetividade e pessoalidade, ao retratar fatos do cotidiano, estando ligada a uma história que se relaciona com o tempo passado. No que concerne crônicas e memória, muitos estudiosos e críticos literários apresentam definições sobre a crônica. Para Marçal de Moisés, advém do grego crônicos, relativo a tempo, cronos, pelo latim crônica. O vocábulo crônica designava, no início da era cristã, uma lista ou relação de acontecimentos ordenados segundo a marcha do tempo, isto é, em sequência cronológica. Ao longo do tempo, o gênero foi sendo conceituado por diversos autores e tomando acepções novas. No entanto, uma característica que sempre está presente é a marcação temporal do passado, trazendo à tona marcas da memória de um determinado tempo e espaço. Vamos conhecer um pouco do escritor Elias Salgados. Elias Salgados, cuja descendência é de judeus sefarditas, nasceu em Rio Branco, no Acre, em 1958, mas mudou-se para o Amazonas quando era ainda criança. O historiador e cronista mora no Rio de Janeiro. Atualmente é autor de História e Memória, Judeus e Industrialização no Amazonas. Seus livros de crônicas são O Fim do Mundo e Outras Histórias de Beira Rio, Vou Ali e Volto Já. Aqui nós temos imagem de suas obras. Vale ressaltar que ele tem também o livro Memória Indiciada, tá? Sobre crônicas do fim do mundo e outra história de Beira Rio, a professora Alessandra Conde da Silva, ela diz, ao falar sobre o escritor, que Elias Salgado apresenta um estilo interessante de contar histórias. É, antes de tudo, um historiador que sabe da importância e das atribuições do judeu de origem marroquina, sefardita, para a formação social, cultural e econômica da Amazônia. Em suas crônicas, este saber lá está. Em seu livro de crônicas O Fim do Mundo e Outras Histórias de Beira Rio, pode-se encontrar três categorias de crônicas: as memórias literárias do escritor, as memórias familiares e as memórias da vizinhança. É sobre a memória de sua família que essa pesquisa irá deter-se. Ao trazer alguma dessas lembranças, ele se vale de algumas informações que foram dadas por sua mãe, Vidinha.
Os relatos memorialísticos são ao cronista Elias Salgado um atrativo para suas investigações. Ele declara: o passado sempre exerceu sobre mim um verdadeiro, às vezes inexplicável fascínio, haja vista minha opção pela pesquisa da história e da memória. Para esse estudo, nós selecionamos duas crônicas. Uma delas é intitulada A Mala do Meu Pai. E Elias Salgado apresenta diversas narrativas. Em muitas delas, podemos ver como o menino Elias Salgado busca ressignificar a memória de seu falecido pai. Neste processo, ele utilizará um objeto que lhe servirá como um gatilho para que ele rememore acontecimentos que foram singulares para sua infância. Na crônica A Mala do Meu Pai, o cronista mostra que havia um abismo muito grande entre ele e seu pai, uma espécie de mistério e segredos que seu pai escondia, que o fazia distante, algo que lhe causava tristeza. Mas a mala aviva sua memória e conduz ao apaziguamento dos sentimentos. Com o falecimento de Davi Elmaled, cuja tradução é Salgado, pai de Elias Salgado, os 7 filhos tiveram a oportunidade de se reunirem para despedir-se e chorar pela perda do patriarca da família. O narrador conta que todos os filhos já tinham em mente qual objeto pertencente ao seu pai queriam guardar para si, como forma de eternizar a memória do comandante daquela família. O narrador conta que todos os filhos já tinham em mente qual objeto pertencente ao seu pai queria guardar para si, como forma de eternizar a memória do comandante daquela família. Uma das citações da crônica diz assim: foi nessa oportunidade, quando me parecia que não tinha volta, que o que havia se quebrado jamais poderia ter conserto, que o aparente, o improvável se deu. A memória de meu pai se fez, entre nós, mais viva do que nunca, como que no encantamento mágico real nos reaproximou a todos outra vez. Na circunstância de dor, todos escolheram um objeto no qual poderiam levar e guardar, para que a memória do pai pudesse ser eternizada. Jamila, uma das filhas, declarou que gostaria de ficar com a mala de couro, pois era algo que tinha muita saudade. A narrativa conta que, em uma citação, esta mala me acompanha todos esses anos, por muitas noites sonhei com ela. Dela tinha saudade imensa, ela sempre foi para mim a personificação de meu pai. Eu era bem pequenina, mas me lembro com riqueza de detalhes. Parece que estou vendo agora papai diante de mim, no nosso sobrado em Boca do Acre, vestido impecavelmente em seu terno de linho puro irlandês, combinando as cores, do chapéu até as meias e o sapato. Parecia um ator de cinema americano. Era assim que ele se vestia diariamente para trabalhar. Na mão, a mala de mercadoria, joias, que na minha imaginação dava para comprar toda a Boca do Acre. Essa lembrança de Jamila fez com que todos se recordassem de seu pai e da mala, que era sua companheira inseparável, inferindo que Halbas fala sobre a memória nunca ser apenas individual, mas coletiva. A memória de uma das filhas fez com que o que estava adormecido para os demais filhos viesse à tona e todos puderam ver que, de fato, aquele objeto se tornou mais representativo quando se falava do pai, fazendo com que todos se reconectassem. Uma outra crônica que foi selecionada para esse trabalho é intitulada No Tempo de Diferenças Amenas ou A Paz Esteja Convosco. Nessa crônica é narrada as desavenças estabelecidas entre seu velho pai, Davi Salgado, e uma senhora chamada Lili. Ambos viviam uma relação conflituosa. Dona Lili era uma beata católica e, por conta disso, toda vez que ia à igreja, passava em frente do estabelecimento de Davi e ambos não poupavam ofensas mútuas. Num dos diálogos, nós podemos perceber isso, que diz: passa daí, sua velha rabugenta e espertalhona. O que você está fazendo na parte da minha loja? Já está de novo tentando roubar minha clientela? Era papai afugentando, como fazia todos os dias, a dona Lili, matriarca da família Afif.
mas a destemida Beata não arredava o pé. Você pensa que me assusta, hebreu herege? Jesus Cristo está vendo. Era recorrente esse embate entre o judeu Davi e a beata Lili. A mulher conclamava a todos da região a não comprarem no bazar das novidades, mas se direcionarem para outra rua e visitarem a loja Empório Berituense, de propriedade de sua família. Quando estava em dias de extrema irritação, Davi alcunhava a senhora de Lilith, a mulher do demônio. Por desconhecer a referência mitológica, a senhora apenas reclamava para que o judeu não pronunciado errado o seu nome. Agora nós vamos para algumas das conclusões desse trabalho. Nas Memórias de Salgado, a história de sua família no interior do Amazonas, em Boca do Acre, vai sendo contada. Muitas vezes as cenas jocosas revelam o dia a dia de uma família judia na Amazônia. Entre situações de antissemitismo e de boa vizinhança, as relações entre judeus e não-judeus iam se estabelecendo. Certa vez, o menino Elias Salgado, na ausência do pai, foi feito menino Jesus, em uma representação cristã, conforme se vê na crônica No Tempo de Diferenças Amenas ou A Paz Esteja Convosco. Além disso, nas memórias evocadas, percebe a reconstrução dos laços familiares. Nós temos aqui algumas das referências usadas no nosso trabalho. Muito obrigada!